Olá pessoal, hoje eu vou ler algo profundamente belo, crônica da professora Lúcia Helena Galvão. Finalizo hoje o livro, as crônicas bônus do livro A Lógica e a Inteligência da Vida. Todas as outras crônicas de observações matinais estão gravadas no canal do YouTube, então você vai ter a oportunidade de ouvir novamente, de refletir. E claro, a ideia é que você possa comprar o livro e ler no seu ritmo e cada dia olhar para uma nova crônica ou para a mesma, procurar outras coisas, entender do que estamos falando, né, do que a professora Lúcia está falando, o que nós estamos falando na nossa vida, nesse sentido que eu quero dizer que nós estamos falando. E essa crônica ela é muito bela. E por sorte, talvez não por casualidade, ela acabou ficando por último, porque como eu estou agora nessas crônicas bônus, eu fui lendo e ela não tinha uma ordem e ela foi essa crônica perfeita para o encerramento. Então vou pela última vez aqui no projeto dessa leitura me apresentar. Meu nome é Jussara Gontov, sou, entre muitas coisas, aluna e voluntária da Escola de Filosofia de Nova Acrópole. Esse é um projeto pessoal que eu escolhi e tive a grata aceitação da professora Lúcia Helena Galvão de me autorizar, né, a ler esse livro dela, Observações Matinais, diariamente, com a ideia de compartilhar com vocês algo de beleza, algo de reflexão, para que a gente possa diariamente estar olhando com mais profundidade para a nossa vida, para as experiências que acontecem dentro e fora de nós, para que a gente possa estar crescendo como ser humano, se comprometendo com a vida e com o todo. Para quem não conhece, a professora Lúcia Helena Galvão, ela é filósofa, escritora, poetisa, professora e voluntária de Nova Acrópole há praticamente 34 anos, palestrante, tem mais de 1000 conteúdos no canal do YouTube, tanto no canal dela como da Nova Acrópole Brasil. E para quem não conhece a escola Nova Acrópole, isso aqui não é uma propaganda, não tem um objetivo de absolutamente nada senão recomendar algo que eu realmente acho excelente. É uma escola de filosofia maneira clássica, o que significa que a pessoa que vá até a escola e que resolva se inscrever num curso, todos os meses tem um curso básico de filosofia começando, é só uma vez por semana, 2 horas, e a pessoa que vai até lá, ela começa a receber uma série de conteúdos muito interessantes de diversas épocas da história do Oriente e do Ocidente, e mais do que isso, refletir na sua vida prática, agir e realmente melhorar como ser humano, entender um pouco mais daquilo que estamos aqui, por que estamos aqui e ter um sentido de vida mais nobre, vamos dizer assim, que tem muito a ver com essa crônica. Então vamos começar essa crônica cujo título é Quem tem esperança faz mais do que esperar. Penso que todos ganharíamos muito se, em vez de gastar nosso vocabulário inconscientemente para tornar certas palavras lugares comuns, quase que totalmente esvaziadas de seu sentido original e até de credibilidade, reservássemos um tanto do nosso tempo para refletir sobre o que de fato queremos dizer com essas palavras. Verdade, isso é passatempo de filósofo, mas você já experimentou fazer isso? Sem querer desviar do assunto original, que é definir um filósofo, talvez você se descubra como um deles ao saborear a oportunidade de falar palavras cada vez mais conscientes e fundamentadas. Por exemplo, esperança, que belíssima palavra.
mas significa o que mesmo? Esperar, agir, sempre é positiva? Quando desejamos prosperar, por exemplo, e todos desejamos, nada mais estamos pedindo aos céus senão que se coloquem a favor, pró, de nossas esperanças, spes. Popularmente, costumamos ouvir que a esperança é a luz no fim do túnel, certo? Então ela é boa apenas para quem deseja sair do túnel. Se o desejo é adormecer dentro dele, a luz se torna apenas um incômodo para a vista. Enfim, parece que quem tem esperança faz mais do que esperar. Pede a ela inspiração para caminhar, forças para lutar, energia para não desistir. E ela nos alenta e acompanha. Há uma história que circula pela internet, dessas que ninguém sabe garantir bem a procedência ou a veracidade, mas que serve bem como ilustração, pois, se não for veraz por sua correspondência com fatos, é veraz como parábola, propícia para ilustrar uma ideia. Trata-se de uma cobaia de laboratório, um pequeno roedor que foi jogado em uma tigela de água em um experimento, mórbido e cruel experimento, para saber quanto resistia até se afogar. No momento seguinte, outra cobaia foi colocada na mesma tigela, mas instantes antes de se afogar foi retirada e salva. Depois que a secaram e a colocaram para descansar, foi colocada novamente na tigela. Mensurado o tempo, percebeu-se que ela se debatia o dobro do tempo normal, pois tinha a esperança de que alguém a resgatasse em algum momento. Sim, devo 1000 perdões pela barbárie do exemplo, e esclareço que sou a primeira a me horrorizar, dado o amor que sinto pelos animais, e diante dos meus sonhos juvenis de ser uma veterinária e cuidar deles pela vida fora. Mas lembre-se, estamos usando a história como parábola, como ilustração imaginária, mas plausível, de quanto a esperança duplica a nossa capacidade de resistir e lutar contra as adversidades, não apenas de esperar que algo ou alguém as resolva. A esperança é um bom almoço, mas um mau jantar, disse Francis Bacon. Se considerarmos as 24 horas de um dia uma miniatura de uma vida, ter esperanças ao meio-dia é normal, saudável e até necessário. Mas ter apenas esperanças ainda no final da tarde significa que não fizemos mais do que esperar. Passamos da hora de correr atrás delas e transformá-las em fatos concretos. O que nosso amigo Francis Bacon, que como todo filósofo ama a linguagem simbólica, quis dizer é que há tempo para sonhar e há tempo para construir nossos sonhos. Aquilo que tem um sabor maravilhoso no almoço, no jantar transforma-se apenas em restos, em sobras requentadas. A esperança é uma arma poderosa e nenhum poder no mundo pode te privar dela. Entre aspas, essa frase, do Nelson Mandela. Toda a autoridade do mundo tem o nosso saudoso Madiba para falar disso. 26 anos marcando os dias com riscos nas paredes de uma cela para não se esquecer de que houve um primeiro dia e que logicamente haverá um último, alentando com esperança seus sonhos, mantendo-os vivos, trazendo-os para atuar no mundo. Na história da humanidade, poucas experiências de esperança são tão significativas quanto essa. Mandela realmente queria a luz no fim do túnel, ou seja, sonhava com a luz. Aí estão os matizes mais belos da esperança humana. Suas asas translúcidas brilham como um reflexo deste fogo de ideais tão belos e dignos. Qual é o fantasma que nasce todas as noites e morre logo quando chega a manhã? É a esperança, responde o príncipe Calaf em Turandot, de Giacomo Puccini. A belíssima peça operística de Puccini, nessa célebre passagem, lembra-nos de outro aspecto importantíssimo da esperança. No meio da noite mais escura, ela nos promete o dia que virá
e nos incita a caminhar para ele. No tempo da alma humana, não amanhece simplesmente porque esperamos, mas porque acreditamos, desejamos ardentemente e trabalhamos para a aurora. A esperança colore os nossos sonhos de tons de azul e púrpura. Ela nos dá fôlego, mostra o amanhecer como possível, traz tinta às nossas mãos e asas à nossa imaginação. Toda a aurora do espírito humano é filha dessa grande artista, a esperança. A esperança é um empréstimo que se pede à felicidade. Há que pagá-lo, disse Joseph Joubert. Sim, ela é a antecipação do fruto no meio da estiagem. Prova que o cultivo é válido e que o fruto é possível. Não é fantasia, é evidência. É um pedaço de futuro dado como amostra, para provarmos o gosto e nos enamorarmos dele. Todo filósofo, por exemplo, como amante da sabedoria, das palavras em grego philos mais sophos, provou em suas esperanças de uma fatia dessa sabedoria, servida em bandeja de ouro, e descobriu que não há gosto mais doce e delicado ao paladar no mundo inteiro do que esse. E agora o filósofo busca essa sabedoria com todo ardor. O homem sem esperanças torna-se enfastiado, sem impulso ou garra, sujeito à inanição a qualquer momento. Mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem ouve. Frase de Dhammapada, livro sagrado budista. Sim, eis uma grande e digna esperança humana, não deixar esse mundo sem pronunciar pelo menos uma palavra desse tipo, que traz consolo ao sofrimento humano. Trata-se da nossa identidade mais profunda, daquilo que viemos acrescentar ao mundo, da palavra que só nós podemos pronunciar. Sempre tive grande admiração por um mítico herói grego, Fidípides, um hemeródromo, corredor que ia de uma cidade a outra levando mensagens urgentes, que, entre outras façanhas, correu os 42 quilômetros da planície de Maratona até a cidade de Atenas para avisar que os gregos haviam vencido os persas e assim evitar que a cidade fosse destruída. Esse herói guardou fôlego suficiente para dizer a palavra necessária e redentora, Nenike kamen, vencemos, e tombou morto, mas em paz com sua missão cumprida. Sempre achei que cada ser humano tem seu Nenike kamen a dizer antes da inevitável queda que todos esperamos no final. Se não fizermos algo pequeno ou grande, mas tão belo quanto a missão de Fidípides, deixaremos de existir no mundo. Talvez esse algo tenha relação com os sonhos de alguém, talvez com as suas próprias esperanças. Para mim, a busca dessa palavra sagrada que dará sentido a tudo é o grande sonho, a luz no fim do túnel. Há que se aprender com a vida para ter o que dizer e aprender a língua da vida para saber como dizê-lo, além de guardar fôlego suficiente para pronunciá-lo. Talvez seja a coisa válida por trás de todas as sombras que nos cercam e angustiam nas noites que temos atravessado. Ai, ai, muito lindo, né? É uma emoção, tem que dar um tempinho aqui para poder comentar, gente. Eu já li o texto antes, já me emocionei, já esperei. Então, vou inspirar aqui profundo, conversar um pouquinho sobre essa crônica que diz tanto, né? Aqui tem uma profunda reflexão que ela diz, inclusive, que ela está falando sobre o filósofo, né? Está falando sobre nós mesmos e está falando sobre essa nossa característica humana e dessa possibilidade de fazermos aquilo para o qual viemos aqui, para esse mundo manifestado. Então ela começa falando sobre a questão da esperança, né? Mostrando que o uso das palavras é muito importante,
elas não podem estar vazias, a gente deve profundamente refletir sobre o que quer dizer com cada coisa, e ela no final acaba falando sobre isso, inclusive, né? Aprender com a vida e aprender como falar sobre a vida, por isso também a importância das palavras. E aí ela começa a nos falar sobre a esperança, que a esperança ela não tem a ver com uma atitude passiva de espera, que ela é um ato de luta contra a adversidade, né? E da importância da gente fazer uso disso. E ela diz, né? Ela cita Francis Bacon, que diz que a esperança ela é boa para o almoço, mas não é boa no jantar, porque se chegar no horário do jantar e não fizemos nada, e aí que estamos falando, né? Ela está falando para gente sobre o que estamos fazendo com a nossa vida, e ao final ela vai contar a história de Fidípides, que correu para salvar Atenas, que era uma cidade sagrada, né? Mas voltando aqui na questão da frase do Francis Bacon, né? Que é um bom almoço, mas não é bom no jantar, porque se vamos deixando a vida passar, tem um momento que só vamos comer restos. E estamos aqui para manter os sonhos vivos, para ativar esses sonhos no mundo. E ela dá um exemplo maravilhoso do Mandela, que mostra da importância de ter ideais belos e ideais dignos. Isso para cada um de nós, né? E ela diz: a alma humana, olha que belo, não amanhece porque esperamos, mas porque acreditamos, desejamos ardentemente e trabalhamos para a aurora. A aurora, toda a aurora do espírito humano é filha da esperança. Ela é a antecipação do fruto no meio da estiagem. Olha que lindo tudo isso. Então, significa o quê? Não vai amanhecer porque nós, seres humanos, estamos esperando. Vai amanhecer porque a gente acredita, a gente deseja ardentemente e trabalha para a aurora. E isso é importantíssimo. E aí ela diz que a esperança, ela é a antecipação do fruto no meio da estiagem, que ela fala no final, nas noites escuras. Temos as nossas noites escuras nesse momento da sociedade. Só que se temos essa esperança e se estamos trabalhando pela humanidade, nós vemos essa luz no fim do túnel de fato e continuamos a cultivar isso que é válido e a gente continua a experimentar do gosto dos grandes sábios, de coisas que nos deixaram para a gente, que é um pedacinho desse bom gosto e que prova de que há algo muito maior e que nos dá esperança, inclusive e motivação de continuar, a ideia do filósofo. E esse pedaço, lendo aqui, de futuro, dado como amostra para provarmos o gosto e nos enamorarmos dele, né? Ele só é possível se a gente estiver fazendo essa busca como filósofos, Filo, mas Sófos, os amantes da sabedoria, porque eu provo algo que é doce agora e busco essa sabedoria com ardor contínuo, porque ela diz aqui, isso é verdade, muito triste, um homem sem esperança, ele se torna, pelas palavras dela, enfastiado, sem impulso, sujeito à inanição. E aí ela lembra as palavras do Dhammapada, né? Mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Então nós temos que dar essa palavra. Às vezes essa esperança é a esperança de alguém que está ali aguardando por nós. Ela fala inclusive isso em algumas lives. Se você não fizer o seu trabalho, se você ficar na inércia, na procrastinação, talvez exista alguém, um encontro no futuro de alguém que estava esperando por você e você não vai comparecer. Então não é apenas por você ter essa digna esperança. É não deixar o mundo sem pronunciar essa palavra, pelo menos uma palavra que você veio dizer que traz consolo ao sofrimento humano. E ela diz, isso trata-se da nossa identidade mais profunda, daquilo que a gente veio acrescentar ao mundo e que só nós podemos pronunciar.
como Fidípides, que correu, deu todo o seu fôlego e chegou lá e caiu morto depois de dizer: vencemos. Nenike kamen, vencemos. Então, se nós não fizermos algo pequeno ou grande, digno, deixaremos de existir no mundo. Não temos por que estar aqui. E isso talvez tenha essa relação que ela diz aqui com os sonhos de alguém, ou talvez com as nossas próprias esperanças, com as suas próprias esperanças, diz ela. Para a Lúcia, ela diz aqui: a busca dessa palavra que dará sentido a tudo é o grande sonho. Né? A pergunta é: e o seu sonho qual é? E o meu sonho? Há que se aprender com a vida para ter o que dizer e aprender a língua da vida para saber como dizê-lo, além de guardar fôlego suficiente para pronunciá-lo. Talvez essa seja a única coisa válida por trás de todas as sombras que nos cercam e angustiam nas noites que temos atravessado. Muito lindo. Com isso eu encerro a leitura desse livro, pessoal. Espero que realmente esteja sendo bom para vocês, tanto quanto está sendo bom para mim. Que isso seja realmente algo que inspire vocês nessa busca diária. A buscar, a ser e a realizar e ajudar a construir esse nosso mundo interior e esse mundo no qual a gente vive. Beijos para vocês, obrigada a todos que acompanham essa leitura, obrigada à professora Lúcia por me dar a oportunidade de ler o seu livro, foi uma honra muito grande, muito obrigada, bye bye.